Fala pessoal, nós vamos começar a tratar agora sobre cálculo de áreas e cálculo de volumes, áreas de figuras planas e volumes de figuras tridimensionais, figuras espaciais. Você já estudou esse assunto? Você utilizava a comparação de uma unidade padrão para descobrir qual que era a área ou qual era o volume dos objetos que você desejava conhecer. Por exemplo, se você desejasse conhecer qual é a área dessa região plana aqui dessa caixinha, você poderia comparar a área total dessa caixinha aqui, ou melhor, pelo menos desse retângulo da caixinha, com a área de uma medida padrão. Aqui eu estou utilizando uma medida padrão de 1 centímetro quadrado. Ou seja, quantos centímetros quadrados seriam necessários para cobrir toda essa face dessa caixinha? Ou até, quantos centímetros quadrados seriam necessários para cobrir completamente essa caixinha, em todas as suas laterais e também o fundo dela? Essa é uma forma de você calcular a área de um objeto, ou a área de uma superfície. Mas será que é a melhor forma de calcular a área de uma superfície? Outra coisa é, como é que se calcula volume de objetos? Uma forma de calcular o volume desse objeto seria colocar algum líquido, alguma coisa que eu pudesse medir dentro desse objeto. Por exemplo, estou fazendo uma bagunça aqui, coloquei água, e depois colocar essa água dentro de um medidor padrão. Ao transferir para cá, eu posso fazer a leitura diretamente nesse recipiente que é graduado, tem a escala nele, onde eu consigo fazer a leitura de quantos ml de água e depois posso converter também para centímetros cúbicos. Mas, de novo, será que essa é a melhor forma de calcular o volume de um objeto? Será que você conseguiria calcular o volume de objetos como esse aqui, utilizando essa estratégia? Evidentemente que não. Então nós vamos tratar nesse capítulo sobre situações como essas. Como a gente pode calcular áreas de figuras que não são muito padronizadas, por exemplo, essas aqui, e cálculos de volumes que uns são padronizados e outros não são tão padronizados assim. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente segue por aqui, tratando sobre esse tema, né, cálculo de área e cálculo de volume. Nesse vídeo de hoje a gente vai tratar só sobre o cálculo de área e algumas áreas, as áreas mais básicas. Quero te lembrar que calcular área é comparar com uma medida padrão. Por exemplo, eu posso tentar calcular a área desse retângulo e dessa circunferência comparando a superfície deles com a medida padrão desse quadradinho vermelho que eu coloquei aqui em cima. Esse quadradinho vermelho é um quadradinho, medida padrão, de 1 centímetro quadrado. Portanto, ele tem 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura. Se eu tentar descobrir quantos quadradinhos desses são necessários para preencher o retângulo, é fácil por dois motivos. Um, porque o formato já favorece ao encaixe perfeito, né, quadradinhos dentro do retângulo por causa dos ângulos, e outro porque eu utilizei números inteiros. Então aqui eu tenho 8 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Vai dar um encaixe perfeito de 8 quadradinhos do comprimento e 5 fileiras na altura. Multiplicando 8 vezes 5, nós vamos obter o total de 40 quadradinhos, que corresponde a 40 centímetros quadrados. Mas olha só, você pode também utilizar esse mesmo raciocínio quando os números não forem inteiros. Se aqui em vez de 8 centímetros por 5 eu tivesse 7,5 por 4,9, bastaria multiplicar a largura pelo comprimento do mesmo jeito para achar uma medida correspondente da área. Agora, esse procedimento não é tão válido, não vai ser válido quando a figura não favorecer. Por exemplo, como é o caso do círculo que nós temos aqui do lado. Se eu tentar colocar quadradinhos dentro do círculo, a figura vai ou sobrar ou então vai ficar faltando, por causa do contorno da figura que não se encaixa perfeitamente com a geometria usada como comparação. E o círculo então vai ter essa dificuldade, porque nenhuma figura vai ser boa o suficiente para fazer esse tipo de comparação. Portanto, a gente vai estudar algumas figuras básicas até chegar no cálculo do círculo. Como é que a gente pode achar a área de um círculo, já que ele não se encaixa nesse mesmo padrão de raciocínio que o retângulo e o quadrado se encaixam. Tá bom? Então agora nós vamos passar a ver 4 áreas básicas da geometria plana, e a partir dessas 4 áreas a gente vai conseguir avançar para outras áreas mais complicadas. Vamos lá, a primeira área, a mais simples de todas, que nós temos na geometria plana, no cálculo de áreas, é a área do quadrado. A área do quadrado é muito simples, a gente já até citou na tela anterior. Basta você multiplicar a largura pela altura. Como é um quadrado, os lados são iguais. Portanto, a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. É o lado vezes o próprio lado. Um exemplo aqui de aplicação
para o cálculo de área de um quadrado. Considere que o valor de uma mesa, já vou mostrar aqui essa mesa, ele é calculado de acordo com a área dessa tampa de cima, dessa parte superior dela. A regra é a seguinte, R$500 por metro quadrado. Esse é o preço da mesa. Então, qual seria o preço dessa mesa mostrada na figura se a gente considerar que ela tem 1,20 m de largura por 1,20 m de comprimento? Pessoal, seria muito bom agora você pausar o vídeo e fazer as suas contas e ver se você chega no resultado correto. Mas eu vou seguir por aqui. Bom, então o primeiro passo é calcular a área desse tampo da mesa. No caso, a fórmula é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Como a gente sabe que o lado vale 1,2 metros, eu vou multiplicar 1,2 por 1,2, ou seja, 1,2 ao quadrado vai me dar o resultado de 1,44 metros quadrados. A regra diz que o preço da mesa é calculado multiplicando R$500 por cada metro quadrado de mesa. Então, nesse caso, eu vou ter que multiplicar 1,44 por 500 e o resultado dessa multiplicação é o preço da mesa, R$720. Simples, apenas isso. Então, falamos aqui sobre a primeira e a mais básica área das figuras planas que nós temos. A partir daí, agora nós vamos ver como que se calcula e qual é a fórmula, qual é a relação para o cálculo da área do retângulo. Também é muito simples e a gente também já fez aqui essa ideia inicial aqui no começo desse vídeo. Um retângulo, diferente do quadrado, que só pode ter lados iguais, ele pode ter lados de medidas diferentes, mas os ângulos têm que ser ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, para calcular a área de um retângulo, você só precisa multiplicar a base desse retângulo, que eu vou chamar aqui de B, o lado que a gente chama aqui de B, chamado de base, pela altura, ou o lado H, desse retângulo. Ou seja, a área de um retângulo é B vezes H, um lado vezes o outro lado. Basta fazer isso. Também quero mostrar para vocês um exemplo de aplicação aqui, onde a gente usa a área do retângulo para resolver problemas mais práticos, problemas um pouco mais próximos da realidade. Quer ver? Vamos lá. Nessa horta que você está vendo aqui, só uma ilustração, são plantados 8 pés de alface por metro quadrado. Qual é o total de pés de alface nessa área representada aqui? Bom, a figura é só ilustrativa, mas considere que as medidas reais são de 140 metros de largura nessa plantação, de 140 metros de comprimento por 60 metros de largura, e que a quantidade de pés por metro quadrado, como foi dito ali, é de 9 pés de alface para cada metro quadrado. Meu primeiro passo é calcular a área desse terreno, a área plantada. E a área plantada é a área de um retângulo, ou seja, a base do retângulo vezes a altura do retângulo. 140 metros multiplicado por 60 metros, que vai dar o resultado de 8.400 metros quadrados. Nunca esqueça de colocar a unidade de medida, metros quadrados. Como para cada metro quadrado são plantados 9 pés de alface, a quantidade de pés de alface vai ser o resultado da multiplicação, 8.400 por 9, ou seja, 75.600 pés de alface nessa área de plantio aí. Tá? Então esse é o nosso segundo caso de área simples que a gente tem que sempre saber como calcular. Vamos para o nosso terceiro caso de cálculo de área de figura plana, que no caso é a área de um paralelogramo. Bom, paralelogramo, você também já sabe bem, é a figura, é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos entre si. Bom, nesse caso, a primeira dúvida que pode surgir é qual é a base e qual é a altura do paralelogramo. Você pode escolher qualquer um dos lados que são paralelos para ser a base, mas é importante que a altura forme 90 graus com os lados da base. Você não pode considerar nunca que a altura é o outro lado, o lado que está inclinado em relação à base. Isso estaria completamente errado. Tem que ser perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus, assim como eu estou ilustrando aqui nessa figura. Bom, e aí para calcular essa área, você vai utilizar a mesma fórmula do retângulo. A área de um paralelogramo é igual a base vezes a altura. Mas isso pode gerar alguma dúvida aí, né? Por que a área de um paralelogramo é igual à área de um retângulo? E eu quero ilustrar aqui para você perceber que realmente a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Quer ver? Aqui eu reproduzi a figura idêntica à de cima, ou seja, um outro paralelogramo. Só que agora eu vou cortar a parte da esquerda a partir do momento que ela começa a ficar inclinada. Percebeu ali?
A partir daquele momento em que eu tinha ali a inclinação, eu retirei o pedaço da figura. Esse pedaço que eu retirei, ele se encaixa perfeitamente na outra parte inclinada da figura. Já que eles são paralelogramos, o ângulo é o mesmo, portanto o encaixe ele é perfeito. Com isso, pessoal, eu construí, a partir do paralelogramo, eu construí um retângulo que tem a mesma base, repare nas duas figuras que a base não mudou e a altura continua sendo a mesma. Portanto, a área desse paralelogramo é igual à área do retângulo, que é a base vezes a sua altura. Beleza? Vamos para a nossa última figura da aula de hoje. Vamos tratar aqui agora sobre a área do triângulo. Você já deve saber como é que é a fórmula da área do triângulo, mas eu quero te mostrar por que é assim que funciona a fórmula da área do triângulo. Para começar, temos aqui um triângulo comum, onde eu vou destacar aqui a base e a altura também desse triângulo. Agora, do lado dele, eu vou reproduzir um segundo triângulo idêntico ao primeiro. Percebe? Primeiro eu fiz um triângulo e depois eu fiz um triângulo idêntico ao primeiro. Agora eu quero que vocês observem o seguinte: se eu girar 180 graus esse triângulo e encostar o segundo triângulo no lado do primeiro, olha que figura que eu vou produzir. Quer ver? Primeiro eu vou girar, efeitos especiais aqui. A figura então ficou agora girada de 180 graus. Agora eu vou encostar os dois triângulos. Vou encostar o segundo triângulo na lateral do primeiro. Ficaria assim, ó. Espera aí. Vai ficar assim. Ou seja, a figura que se formou aqui é exatamente a figura anterior, a figura do paralelogramo. E você já sabe que a área de um paralelogramo é dado pela base multiplicado pela altura desse paralelogramo. Entretanto, meu objetivo não era calcular a área do paralelogramo, e sim a área do triângulo. E o triângulo que nós temos aqui é a metade desse paralelogramo, já que foi necessário termos dois triângulos para construir um paralelogramo. Por isso que nós dividimos a fórmula do paralelogramo por 2, para assim achar a área de um triângulo. Tudo bem? Então a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês façam exercícios, tanto os exercícios que são recomendados lá no seu blog, como os exercícios que nós recomendamos nas aulas online. Continue estudando. Se você tiver dúvidas, não deixe de mandar o seu recado para mim, para que a gente possa trabalhar em cima dessas dúvidas aí. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês.